Sabe-se lá o que o futuro lhe reserva, e quando já não tiverem mais nada que dizer, ou quando as palavras começarem a ir por um lado e os pensamentos por outro, então se verá se algo poderá suceder que vale a pena recordar quando formos velhos. Foi neste estado de espírito que o violoncelista saiu de casa. Foi este estado de espírito que o levou ao teatro. Com este estado de espírito entrou no palco e foi sentar-se no seu lugar. O camarote estava vazio. Atrasou-se, disse consigo mesmo. Deverá estar a ponto de chegar. Ainda há pessoas a entrar na sala. Era certo, pedindo desculpa pelo incômodo de fazer levantar os que já estavam sentados. Os retardatários iam ocupando as suas cadeiras, mas a mulher não apareceu. Talvez no intervalo. Nada. O camarote permaneceu vazio até o fim da função. Contudo, ainda havia uma esperança razoável, a de que, tendo-lhe sido impossível vir ao espetáculo por motivos que já explicaria, estivesse à sua espera lá fora na porta dos artistas. Não estava. E como as esperanças têm esse fado que cumprir, nascer umas das outras, por isso é que, apesar de tantas decepções, ainda não se acabaram no mundo. Poderia ser que ela o aguardasse à entrada do prédio com um sorriso nos lábios e a carta na mão. Aqui a tem. O prometido é devido. Também não estava. O violoncelista entrou em casa como autômato dos antigos, dos da primeira geração, daqueles que tinham de pedir licença a uma perna para poderem mover a outra. Empurrou o cão que o viera saudar, largou o violoncelo onde calhou e foi se estender em cima da cama. Aprende, pensava, aprende de uma vez, pedaço de estúpido, portaste-te como um perfeito imbecil. Puseste os significados que desejavas em palavras que, afinal de contas, tinham outros sentidos, e mesmo esses não os conheces, nem conhecerás. Acreditaste em sorrisos que não passavam de meras e deliberadas contrações musculares. Esqueceste-te de que levas 500 anos às costas, apesar de caridosamente tu haverem recordado. E agora, eis-te aí como um trapo deitado na cama, onde esperavas recebê-la, enquanto ela se está rindo da triste figura que fizeste e da tua incurável parvoíce. Esquecido já da ofensa de ter sido rejeitado, o cão veio consolá-lo. Pôs as patas da frente em cima do colchão, arrastou o corpo até chegar à altura da mão esquerda do dono, ali abandonada como algo inútil, inservível, e sobre ela suavemente pousou a cabeça. Podia tê-la lambido e tornado a lamber, como costumam fazer os cães vulgares, mas a natureza, desta vez benévola, reservara para ele uma sensibilidade tão especial que até lhe permitia inventar gestos diferentes para expressar as sempre mesmas e únicas emoções. O violoncelista virou-se para o lado do cão, moveu e dobrou o corpo até que a sua própria cabeça pôde ficar a um palmo da cabeça do animal, e assim ficaram, a olhar-se, dizendo sem necessidade de palavras. Pensando bem, não tenho ideia nenhuma de quem és, mas isso não conta, o que importa é que gostemos um do outro. A amargura do violoncelista foi diminuindo pouco a pouco. Em verdade, o mundo está mais que farto de episódios como este. Ele esperou e ela faltou. Ela esperou e ele não veio. No fundo, e aqui para nós, sépticos e descrentes que somos, antes isso que uma perna partida. Era fácil dizê-lo, mas bem melhor seria tê-lo calado, porque as palavras têm muitas vezes efeitos contrários aos que se haviam proposto, tanto assim que não é raro que estes homens ou aquelas mulheres jurem e praguejem. Detesto-a, detesto-o, e logo rebentem em lágrimas depois da palavra dita. O violoncelista sentou-se na cama, abraçou o cão, que lhe pusera as patas nos joelhos em último gesto de solidariedade, e disse como quem a si mesmo se repreendia. Um pouco de dignidade, por favor, já basta de lamúrias. Depois para o cão. Tens fome? Claro. Abandonando o rabo, o cão respondeu que sim, senhor. Tinha fome, há uma quantidade de horas que não comia, e os dois foram para a cozinha. O violoncelista não comeu, não lhe apetecia. Além disso, o nó que tinha na garganta não o deixaria engolir. Passada meia hora já estava na cama, havia tomado uma pastilha para o ajudar a entrar no sono, mas de pouco lhe serviu. Acordava e adormecia,
Acordava e adormecia, sempre com a ideia de que tinha de correr atrás do sono para o agarrar e impedir que a insônia viesse ocupar-lhe o outro lado da cama. Não sonhou com a mulher do camarote, mas houve um momento em que despertou e a viu de pé, no meio da sala de música, com as mãos cruzadas sobre o peito. Faixa 6. O dia seguinte era domingo, e domingo é o dia de levar o cão a passear. Amor com amor se paga, parecia dizer-lhe o animal, já com a trela na boca e a postos para o passeio. Quando já no parque o violoncelista se encaminhava para o banco onde era costume sentar-se, viu de longe que uma mulher se encontrava ali. Os bancos de jardim são livres, públicos e em geral gratuitos. Não se pode dizer a quem chegou primeiro que nós. Este banco é meu. Tenha bondade de ir procurar outro. Nunca o faria um homem de boa educação como o violoncelista, e menos ainda se lhe tivesse parecido reconhecer na pessoa a famosa mulher do camarote de primeira ordem, a mulher que havia faltado ao encontro, a mulher a quem vira no meio da sala de música com as mãos cruzadas sobre o peito. Como se sabe, aos 50 anos, os olhos já não são de fiar. Começamos a piscar, a semicerrá-los, como se quiséssemos imitar os heróis do faroeste, ou os navegadores de antanho, em cima do cavalo, ou à proa da caravela, com a mão em pala, a esquadrinhar os horizontes distantes. A mulher está vestida de maneira diferente, de calças e casaco de pele. É com certeza outra pessoa. Isto diz o violoncelista ao coração, mas este que tem melhores olhos, diz-te que abras os teus, que é ela, e agora vê, lá, bem como te vais portar. A mulher levantou a cabeça e o violoncelista deixou de ter dúvidas. Era ela. Bons dias, disse quando se deteve junto do banco. Hoje poderia esperar tudo, mas não encontrá-la aqui. Bons dias, vim para me despedir, pedir-lhe desculpas por não ter aparecido ontem no concerto. O violoncelista sentou-se, tirou a trela ao cão, disse-lhe, vai, e sem olhar a mulher respondeu, não tenho nada que desculpar-lhe, é uma coisa que está sempre a suceder, as pessoas cobram bilhete depois, por isto ou por aquilo, não podem ir, é natural. E sobre o nosso adeus, não tem opinião, perguntou a mulher. É uma delicadeza muito grande da sua parte considerar que deveria vir despedir-se de um desconhecido, ainda que eu não seja capaz de imaginar como pôde saber que venho a este parque todos os domingos. Há poucas coisas que eu não saiba de si. Por favor, não regressemos às absurdas conversas que tivemos na quinta-feira à porta do teatro. E depois ao telefone, não sabe nada de mim. Nunca nos tínhamos visto antes. Lembre-se de que estive no ensaio. E não compreendo como o conseguiu. O maestro é muito rigoroso com a presença de estranhos, e agora não me venha para cá com a história de que também o conhece a ele. Não tanto como a si, mas você é uma exceção. Melhor que não o fosse, porque quer que lhe o diga? Quer mesmo que lhe o diga? Perguntou o violoncelista com uma veemência que roçava o desespero. Quero, porque me apaixonei por uma mulher de quem não sei nada, que anda a divertir-se à minha custa, que irá amanhã sei lá para onde e que não voltarei a ver. É hoje que partirei, não amanhã. Mas essa. E não é verdade que tem andado a divertir-me às suas custas, pois se não anda, imita muito bem. Quanto a ter se apaixonado por mim, não espere que lhe responda. Há certas palavras que estão proibidas na minha boca. Mais um mistério. E não será o último. Com essa despedida vão ficar todos resolvidos. Outros poderão começar. Por favor, deixe-me. Não me atormente mais. A carta. Não quero saber da carta para nada. Mesmo que quisesse, não lhe a poderia dar. Deixei-a no hotel, disse-lhe a mulher sorrindo. Pois então rasgue-a, pensarei no que devo fazer com ela. Não precisa pensar. Rasgue-a e acabou-se. A mulher pôs-se de pé. Já se vai embora? Perguntou o violoncelista. Não se vai levantado. Estava de cabeça baixa, ainda tinha algo para dizer. Nunca lhe toquei, murmurou. Fui eu que não quis que me tocasse. Como conseguiu? Para mim não é difícil, nem sequer agora. Nem sequer agora. Ao menos um aperto de mão. Tenho as mãos frias. O violoncelista ergueu a cabeça. A mulher já não estava mais ali. Homem e cão saíram cedo do parque. Os sanduíches foram compradas para comer em casa, não houve cestas ao sol.
A tarde foi longa e triste. O músico pegou num livro, leu meia página e atirou-o para o lado. Sentou-se ao piano para tocar um pouco, mas as mãos não lhe obedeceram, estavam entorpecidas, frias, como mortas. E quando se voltou para o amado violoncelo, foi o próprio instrumento que se lhe negou. Dormitou numa cadeira, quis afundar-se num sono interminável, não acordar nunca mais. Deitado no chão à espera de um sinal que não vinha, o cão olhava-o. Talvez a causa do abatimento do dono fosse a mulher que apareceu no parque. Pensou, afinal, não era certo aquele provérbio que dizia que o que os olhos não veem, não sente o coração. Os provérbios estão constantemente a enganar-nos, concluiu o cão. Eram 11 horas quando a campainha da porta tocou. Algum vizinho com problemas, pensou. O violoncelista, e levantou-se para ir abrir. Boas noites, disse a mulher do camarote, pisando o limiar. Boas noites, respondeu o músico, esforçando-se por dominar o espasmo que lhe contraía a glote. Não me pede que entre. Claro que sim. Faça o favor. Afastou-se para deixar passar, fechou a porta, tudo devagar, lentamente, para que o coração não se explodisse. Com as pernas tremendo, acompanhou-o até a sala de música, com a mão que tremia, indicou-lhe a cadeira. Pensei que já se tivesse ido embora, disse. Como vê, resolvi ficar, respondeu a mulher, mas partirá amanhã. A isso me comprometi. Suponho que veio para trazer a carta que não a rasgou. Sim, tenho-a aqui nesta bolsa. Dê-ma então. Temos tempo, recordo, ter-lhe dito que as pressas são más conselheiras. Como queira, estou a seu dispor. Di-lo a sério. É o meu maior defeito. Digo tudo a sério, mesmo quando faço rir, principalmente quando faço rir. Neste caso, atrevo-me a pedir-lhe um favor. Qual? Compense-me de ter faltado ontem ao concerto. Não vejo de que maneira tem ali um piano. Nem pense nisso, sou um pianista medíocre ou um violoncelo. É outra coisa. Sim, poderia tocar-lhe uma ou duas peças se faz muita questão. Posso escolher? Perguntou a mulher. Sim, mas só o que estiver ao meu alcance, dentro das minhas possibilidades. A mulher pegou no caderno da suíte número 6 de Bach e disse, isto é muito longa, leva mais de meia hora e já começa a ser tarde. Repito-lhe que temos tempo. Há uma passagem no prelúdio em que tenho dificuldades. Não importa, salta-lhe por cima quando lá chegar, disse a mulher, ou nem será preciso. Vai ver que tocará ainda melhor que Rostropovich. O violoncelista sorriu. Pode ter a certeza. Abriu o caderno sobre o atril, respirou fundo, colocou a mão esquerda no braço do violoncelo, a mão direita conduziu o arco até quase roçar as cordas e começou. Demais sabia ele que não era Rostropovich, que não passava de um solista de orquestra quando o acaso de um programa assim o exigia. Mas aqui perante esta mulher, com o seu cão deitado aos pés, a esta hora da noite rodeado de livros, de cadernos de música, de partituras, era o próprio Johann Sebastian Bach, compondo em Köthen o que mais tarde seria chamado Opus 1012, obras elas quase tantas como foram as da criação. A passagem difícil foi transposta sem que ele se tivesse apercebido da proeza que havia cometido. Mãos felizes faziam murmurar, falar, cantar, rugir o violoncelo. Eis o que faltou a Rostropovich, esta sala de música, esta hora, esta mulher. Quando ele terminou, as mãos dela já estavam frias. As suas ardiam, por isso foi que as mãos se deram às mãos e não se estranharam. Passavam muito de 1h da madrugada quando o violoncelista perguntou, quer que chame um táxi para a levar ao hotel? E a mulher respondeu, não, ficarei contigo, e ofereceu-lhe a boca. Entraram no quarto, despiram-se, e o que estava escrito que aconteceria aconteceu enfim. E outra vez, e outra ainda. Ele adormeceu, ela não. Então ela, a morte, levantou-se, abriu a bolsa que tinha deixado na sala e retirou a carta de cor violeta. Olhou em redor, como se estivesse à procura de um lugar onde a pudesse deixar, sobre o piano, metida entre as cordas do violoncelo, ou então no próprio quarto, debaixo da almofada em que a cabeça do homem descansava. Não o fez. Saiu para a cozinha, acendeu um fósforo humilde, ela que poderia desfazer o papel com o olhar,
reduzi-lo a uma impalpável poeira, ela que poderia pegar-lhe fogo só com o contato dos dedos, e era um simples fósforo, o fósforo comum, o fósforo de todos os dias que fazia arder a carta da morte, essa que só a morte podia destruir. Não ficaram cinzas. A morte voltou para a cama, abraçou-se ao homem, e sem compreender o que lhe estava a suceder, ela que nunca dormia, sentiu que o sono lhe fazia descair suavemente as pálpebras. No dia seguinte, ninguém morreu.